Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário vocês vão estar assistindo a este vídeo, né? Mas vamos lá. É, Outra observação importante é que eu espero que vocês estejam seguindo todas as recomendações e que estejam ficando em casa, né? Vamos evitar qualquer transtorno futuro. Então, pessoal, nós temos aqui um assunto que é bem interessante porque nós vamos começar a trabalhar não, a gente já estava vendo o futuro, né? E agora a gente vai continuar vendo é, esse futuro, só que uma forma diferente da gente aplicar ele no inglês, tá certo? Então, ó, o cursor do meu computador vai ficar toda hora aparecendo aqui, tá certo? Então vocês sigam ele para ter uma noção do que eu estou falando, poder visualizar o que eu estou falando. Então, é, nós vamos trabalhar agora o que nós chamamos de futuro, do future, ou traduzindo futuro com going to. E o que significa esse futuro com going to? Ele é bastante usado no inglês e nós vamos entender. Ele se assemelha muito com o conteúdo que a gente já tinha visto antes, que é o conteúdo do futuro simples, do future simple, que é o que usa aquela partículazinha will, tá certo? Então vamos ver o que esse conteúdo pode mostrar pra gente. Pessoal, se vocês observarem, nós vamos ter aí o seguinte sobre os usos do going to. Primeiro, ele não pode ser considerado, tá certo, um tempo verbal. Então, ele e sim uma estrutura fixa. O que isso quer dizer, professor? É que devido a ele não ser um tempo verbal, então ele não vai ter tantas modificações. E essa estruturazinha fixa aqui, ó, o going to, tá certo? Essa estruturazinha aqui, o going to, ela não vai, em momento algum, ser modificada. O que vem antes dela, o que vem depois dela, pode ser modificado, tá certo? Porém, ela sempre permanece desse jeitinho, going to. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que o going to é usado para expressão futuro próximo, tá? Então, em alguns casos, quando a gente tem certeza que algo está prestes a acontecer, esteja em breve acontecerá, e outro caso é quando nós temos a intenção de fazer alguma coisa, tá? Mas lembrando que é um futuro próximo. A gente pode usar também para fazer algum plano, alguma coisa, mas sempre mais próximo, que diferencia um pouco do will. Continuando, nós temos aqui, ó, algo que é bem interessante no going to, fazer um futuro com isso, é que ele parece muito com o português numa questão gramatical. Como assim? Ó, se vocês observarem, olha o texto que eu coloquei. Na língua inglesa, assim como no português, pouco usamos o futuro do presente, que corresponde ao simple future, ou seja, o futuro simples em inglês. Então a gente não costuma muito usar no nosso dia aquelas palavrinhas que terminam no ra. Então, ó, consertará, levará, irá, trará, né? Na maioria das vezes a gente vai dar preferência, ó, à construção do vou consertar, vou levar, tá certo? Então a gente prefere essa construção que termina sendo um pouco mais simples. Essa construção do vou levar, vou consertar em inglês, a gente faz com o going to, tá bom? Próximo. Let's go to the examples. Pra gente ver como é que esse going to se comporta dentro da frase. Então, ó, I'm going to sell my car. I'm going to sell my car. Se a gente traduzir essa frase, nós vamos ter o seguinte: eu vou vender o meu carro. Olha o que eu tenho acabado de falar para vocês, a construção eu vou vender o meu carro. Seguido, vamos analisar agora a frase em inglês. Percebam que logo no começo eu tenho o I, que seria o meu sujeito. Seguido dele eu tenho am, que seria o meu verbo to be. Seguindo do going to, totalmente igualzinho, sem modificação alguma. O verbo principal aqui, ó, que é o verbo sell, tá certo? Que é o verbo vender. E depois nós temos my car, que seria o complemento da frase, o restante da frase. Então, I'm going to sell my car. I'm going to sell my car. Eu vou vender o meu carro. Reparem bem nessa estrutura. Próximo exemplo.
Anna is going to open her own business next month. Ana vai abrir seu próprio negócio no próximo mês, ou a gente pode traduzir esse final como mês que vem. É uma expressão muito usada no Brasil e que não vai interferir em muita coisa. Se vocês observarem bem, continua do mesmo jeito. Ana agora é o meu sujeito, tá? Tive que mudar o meu verbo to be para is. Por que eu tive que mudar para is? Porque ele tem que concordar com o meu sujeito. E Ana é she. E she a gente usa is. All going to sem nenhuma modificação. Open her own business next month. Open vai ser o meu verbo principal. E a partir aqui do her até month, eu vou ter aí o complemento da minha frase. O complemento da frase, pessoal, ele pode mudar muito, tá? Pode ser qualquer coisa. Então, tem infinitas possibilidades. Já antes do going to, eu vou ter não tantas possibilidades assim, porque eu sempre vou ter um sujeito e o meu verbo to be, tá certo? Próximo, regras e usos do going to. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o going to é uma forma fixa, como eu tinha falado mais, e temos que ficar atentos à conjugação do verbo to be, que concorda com o sujeito da frase. Lembra sempre disso, o verbo to be ele sempre concorda com o sujeito da frase. E quando é, professor, que a gente vê o verbo to be? A gente vê o verbo to be lá no comecinho, há um tempo, lá no sexto ano, quando a gente começa a estudar inglês mesmo de verdade, é quando a gente vê a conjugação do verbo to be. Então, para todas aquelas pessoas, I, you, he, she, it, we, you e they, todos eles, cada um tem o seu verbo to be, tá certo? Então, vocês têm que lembrar disso. Seguindo, nós temos um modelo geral. Esse modelo geral está bem colorido para que vocês possam identificar as partes do modelo, tá bom? Então, nós temos primeiro o sujeito, depois do sujeito nós vamos ter um verbo to be, depois do verbo to be o going to, depois um verbo principal na sua forma base. Professor, o que significa o verbo principal na sua forma base? Eu estou dizendo que o verbo principal ele tem que estar no infinitivo, tá bom? Então ele não vai ter modificações de tempo, ele não vai ter acréscimo de letra, ele não vai usar o passado simples, ele não vai usar o particípio, tá certo? Ele vai permanecer na sua forma infinitiva, forma mais simples, a forma como a maioria das pessoas conhece ele. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Olha o exemplo. He's going to see a movie. He's going to see a movie. Então, ele, né, vai assistir um filme. Vai ver um filme. Tá bom? Ele vai ver um filme. Então, nós temos aqui, ó, de vermelho, o sujeito. Em roxo ou lilás, aí, nós vamos ter o verbo to be. O going to continua verde, ó, lembra, sem modificação nenhuma. Se, que é o meu verbo principal, ele está na sua forma infinitiva, porque ele não apresenta modificação. E a movie, que é um filme, a tradução, seria o nosso complemento. Seria o restante da nossa frase. Tá bom? Lembra que esse complemento pode ter diversas construções. Com relação ainda às regras e usos do going to, é muito importante a gente ver com relação a dois verbos que causam às vezes confusão quando a gente está trabalhando esse tipo de regra, esse tipo de uso, que é o verbo go e o verbo come. Por quê? Quando a gente utiliza eles para falar que a gente está indo ou estamos indo para algum canto, a gente não costuma usar o going to, e sim a gente usa o present continuous. Então, vocês vão ver aí como é que ficaria, tá certo? É errado, professor, usar o going to? Não, mas não é muito comum, não é uma coisa assim que as pessoas tendem a usar no dia a dia, tá certo? Então, ó, nós temos aí a primeira frase que diz o seguinte: I'm going to France. I'm going to France. Eu estou indo para a França. Tá certo? Perceba como funciona. I'm going to France. Eu simplesmente coloquei esse going to aqui, ó. Não é necessariamente a partícula going to. Tá certo? Esse aqui é a partícula going to. Então, a gente está colocando eu estou indo para a França. Já aqui no segundo, ó, que é o mais comum, é quando a gente está usando realmente
o meu present continuous. Então, ó, I'm going to go to France. Eu irei para a França, tá bom? As duas formas estão corretas. Escolha a que você vai usar, a que seja mais conveniente para você, devido aos seus usos do dia a dia, tá bom? Mas existe aí essas variações, que é mais comum a gente usar o present continuous para com esses dois verbos, o verbo go e o verbo can, que seria o verbo ir e o verbo vir, tá certo? Olha bem, preste bem atenção. I'm going to France, eu estou indo para a França, seria o meu going to, e I'm going to go to France seria o meu present continuous. Então eu irei para a França, certo? Vamos lá. Dentro das regras, nós vamos ter as formas. E como assim as formas, professor? Nós vamos ter aí as três formas básicas que o going to ele vai se comportar, que é a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Iniciando com a forma afirmativa, ela segue basicamente o modelo geral do going to, que é o sujeito, ó aqui o sujeito, o verbo to be, o going to, tá certo? O verbo principal na sua forma básica, eu expliquei para vocês como é que funciona. Então, ó, olha aqui a frase. We are going to spend our vacation in Paris. In Paris. Então, ó, nós vamos, ou vamos, tá? Essa tradução pode variar um pouco. Vamos passar nossas férias em Paris. Certo? Então, olha o exemplo que ele está dando aí para vocês. Então, veja como se comportou. We are going to spend o sujeito, verbo to be, going to. Então, going to não muda nada. Spend, que é o nosso verbo, tá certo? Que seria o verbo gastar, passar, no sentido de você estar deixando aquilo passar mesmo, tá? De desperdiçar até algumas vezes. Our vacation in Paris. Então vamos nossas férias em Paris. É bem simples se você olhar como é que ele se conforma na sua forma afirmativa. Aí eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com todos os sujeitos e como é que ele se comporta e exemplos do lado. Então você pode dar uma pausa no vídeo, tá certo? Nesse momento, dá uma olhada como é que esses verbos eles estão se comportando, como é que o sujeito se comporta. Observa o verbo to be de cada um, ó. Am, are, o he, o she, o it vai sempre usar is, que eu disse a vocês que a gente aprende isso lá no sexto ano. We, que vai usar sempre are, you, que vai usar are, e o they, que também vai usar are, tá? Todos com going to, se vocês perceberem, ó, sem modificação nenhuma. Pessoal, só uma informação que é interessante a gente ressaltar aqui é que sobre o uso ainda do going to, como eu disse para vocês, é algo que a gente vai expressar às vezes a intenção de fazer alguma coisa, né? Então, ó, voltando aqui, se vocês observarem essa frase, ó, vamos passar nossas férias em Paris, é algo que eu tenho certeza, é uma intenção que eu tô tendo, que eu vou fazer isso no futuro, tá? Então percebam isso em todos os exemplos que eu já vim citando para vocês, que sempre há uma intenção passada, sempre é algo que eu tomei aquela decisão que eu sei que vai acontecer de certeza. Então, voltando para aqui, nós temos vários exemplos, ó. I'm going to dance, eu vou dançar. You are going to be a teacher, você vai ser um professor. It's going to rain, vai chover. We are going to buy a house, nós vamos comprar uma casa. Sempre no futuro, uma decisão tomada, algo que está prestes a acontecer, tá bom? Observa bem que existem abreviações, existem as formas contraídas do verbo to be com o sujeito. Então, ó, I am se transforma em am, tá? You are se transforma em your. He ou she ou it is se transforma em its ou she's ou his, tá bom? We are vai se transformar em we are, tá? You are, mais uma vez, your, e they are se transforma em they are, ok? Percebam que na forma afirmativa a gente pode ter essas contrações
da junção do meu sujeito com o meu verbo to be, tá? Formando essas partículazinhas aqui mais rápidas de se falar e muito, muito, muito utilizadas no inglês. Continuando, ainda sobre as regras, nós vamos falar agora sobre a forma negativa, que é algo bem simples. Basta você acrescentar o not após o verbo to be. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó, sujeito, verbo to be e o not, tá certo? Going to, verbo principal na sua forma base. Então vamos lá um exemplo. I'm not going to talk to you until you apologize for what you have done. I'm not going to talk to you until you apologize for what you have done. Então, eu não vou falar com você até você se desculpar pelo que você fez. Percebam mais uma vez a construção do complemento, super variado, posso falar qualquer coisa depois. E aqui, ó, I'm not, sujeito, verbo to be, seguido do minha partícula de negação not, o going to sem alterar nada, verbo principal e complemento da frase, certo? Eu não vou falar com você até você se desculpar pelo que fez, pelo que você fez, tá certo? Olha o not aqui. Pessoal, algumas ressalvas que a gente precisa ter é com relação às abreviações, às contrações que acontecem na forma negativa, porque nós vamos ter duas possibilidades, tá? Então vamos chegar lá. Aqui mais uma vez a tabelinha que eu mostrei para vocês na outra, agora nós temos a tabelinha com de forma negativa. Então, not be mais o going to. Então, a partícula not, né, o verbo to be e o going to. Então, ó, sujeito, verbo to be, partícula not, going to. Para todos os sujeitos aqui também. Então, vocês podem dar uma pausa também agora e tentar fixar isso na cabeça de vocês. Observa aqui os exemplos, ó. É os mesmos exemplos da tabela que a gente já tinha visto acima, que foi a tabela com relação a forma afirmativa, porém aqui nós estamos negando. Então, ó, eu não vou dançar, I'm not going to dance. You are not going to be a teacher. Você não vai ser um professor, tá certo? Percebam que a construção é basicamente a mesma, só estou colocando not depois. Como eu tinha falado para vocês, é importante a gente lembrar que quando se trata no inglês, nós temos uma abreviação para a forma negativa também. E que como se funcionaria isso? Ó, a forma contrária na frase negativa pode ocorrer de duas formas com o sujeito. You, he, she, it, we e they. Tá? Como assim, professor? Veja que eu coloquei as duas formas. Aqui nós temos o caso do it, que nós poderíamos abreviar o sujeito junto com o meu verbo to be, como acontece nas formas afirmativas. Então, ó, it's not going to, tá? Bem simples. Ou eu posso abreviar também juntando a minha partícula not com o meu verbo to be, que ficaria, ó, it isn't going to. As duas têm a mesma tradução, têm a mesma funcionalidade, você pode usar as duas formas em qualquer momento, tá certo? A única diferença é que existe essas duas formas de falar. Abreviando o meu verbo to be junto com o sujeito, ou juntando o meu verbo to be com a partícula not. Ó, aqui mais um exemplo embaixo, ó. They are not going to. They are not going to. They are not going to. Ou posso falar they aren't going to. Mesma coisa, posso usar os dois tranquilamente. Tá certo? Seguindo. Ainda sobre a forma, as regras e uso do going to, nós vamos ter aqui a forma interrogativa, que é a nossa última forma, tá certo? Basta inverter a ordem entre o verbo entre o verbo to be e o sujeito da frase. Esse aqui causa algumas confusões, tá certo? Tem muita gente que coloca o not aqui no meio e que não muda o verbo de lugar e termina ficando tudo errado. Quando a gente usa a forma interrogativa com going to, é preciso que o verbo to be ele saia de depois do sujeito e passe para o comecinho da frase. Então, ó, verbo to be mais sujeito mais going to e o verbo principal na sua forma base. Percebeu como ficou bem diferente?
Então, olha os exemplos. Are they going to help us? Eles vão nos ajudar? E lembra, pessoal, algo que eu vejo acontecendo muito em prova, em texto, e quando vocês vão fazer alguma coisa, esquecer essa interrogação no final. Se eu esqueço a interrogação no final de uma pergunta, eu termino não fazendo uma pergunta, tá certo? Então é importante que vocês lembrem disso. Então, eles vão nos ajudar, tá? Are they going to help us? Eles vão nos ajudar? Estou fazendo uma pergunta. Olha o verbo to be no começo, trocando lugar com o meu sujeito. Mais uma vez, aquela tabelinha de praxe que eu tinha colocado para a forma afirmativa e negativa, agora nós temos aqui também na forma interrogativa. Seguindo o mesmo padrão, tá? Nesse caso aqui, no caso da forma interrogativa, não existe contrações, tá certo? Não posso fazer contrações na forma interrogativa. Fica sempre bonitinho assim, comprido mesmo. Am I going to? Are you going to? Is he, is she, or is it going to? Are we going to? Are you going to? Ou are they going to? Tá? Então, só para ler um exemplo aqui, vou ler o primeiro exemplo para que vocês possam ver, ó. Am I going to dance? Eu vou dançar, certo? Segundo exemplo, ó. Are you going to be a teacher? Você vai ser um professor? Então, isso são coisas que a gente precisa prestar atenção. E para finalizar a nossa aula, nós temos aqui os outros usos do going to, tá? Além de planos e intenções futuras estabelecidos previamente, que a gente falou, né? Pode-se utilizar o going to para predições futuras, sobretudo na presença de uma evidência. Então eu vou usar o going to quando eu tenho uma evidência, tá? De algo que eu sei que vai acontecer em breve, no futuro breve. Então olha o primeiro exemplo, ó. Look at the clouds. Look at the clouds in the sky. It is going to rain. Olha para as nuvens no céu. Vai chover. A minha evidência é que vai chover o quê? As nuvens no céu. Estou vendo o céu nublado, então sei que vai chover. Então, ó, look at the clouds in the sky. It's going to rain. Tá? Olha a evidência e posso usar depois o going to. Lembra que além de planos e intenções futuras, posso usar aí para fazer predições, tá? Falar sobre o futuro quando eu tenho uma evidência. Olha o segundo exemplo. It's already 10 a.m. You are going to miss the plane. Já são 10 da manhã. Você vai perder o avião. Mais uma vez a minha evidência é o quê? São as horas. E se eu já tenho essas horas, eu posso dizer que ele vai perder o avião porque ele está atrasado. Tá certo? Então, it's already 10 a.m. You are going to miss the plane. Você vai perder o avião. Certo? É muito comum essa construção no inglês. Vocês vão ver bastante isso acontecendo. E essa outra construção aqui podemos usar o be going to quando algo está próximo de acontecer. Então, hey, lembra que eu tenho a evidência, então eu estou vendo alguma coisa acontecendo, tá certo? E eu sei que aquilo pode acontecer. Então, olha o exemplo. Hey, be careful. You are going to fall. Ei, cuidado. Você pode cair, tá? Então, quando algo está próximo de acontecer, pode ser um aviso, uma informação, tá certo? Posso usar também o going to para isso. É só a gente se atentar a esses detalhes. O going to, ele é bem interessante. Então, finalizamos por aqui o going to de forma básica, assim, uma forma bem que tem muita coisa para ver. Tem alguns exemplos, eu vou preparar uma lista de exercícios e vou passar isso para vocês também. E para uma próxima aula, para um próximo encontro, a gente pode tentar ver as diferenças do going to para o will, né? A gente já viu o will e a gente sabe que o will também é usado para falar sobre planos e intenções futuras. Mas quais são essas diferenças? Fica até aí para vocês. Se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade para entender a diferença entre o going to e o will. É até uma proposta que eu deixo agora para vocês. Tentem ver qual é a diferença entre os dois, tá certo?
vocês vão conseguir tirar bastante proveito disso. Porque apesar dos dois indicarem a mesma coisa, há situações específicas em que eu posso usar o going to e que eu posso usar o will, tá certo? Não vai ser sempre que eu vou usar o going to só porque ele é mais fácil de usar. Ou vou usar o will porque eu conheço mais ele. Tem situações, tá certo? Há casos e casos. Então, mais pra frente, eu posso mandar um texto, um resumo falando sobre essas diferenças para que vocês possam aproveitar melhor, tá? Fiquem bem em casa, lembrem de lavar as mãos, ficar todo mundo muito bem resguardado e esperando os nossos próximos encontros, tá bom?